Com vocês, mais um programa TV Saúde. Hoje nós vamos abordar assuntos diversos, fazer um verdadeiro bate-bola, sobretudo considerando a área psicanalista e psiquiátrica, e por isso nós convidamos o professor Taysir El-Haj Ahmed, que é psicanalista, professor universitário da Fundação Lusíada e também da Faculdade da Unimonte. Taysir, um prazer tê-lo aqui conosco e gostaríamos que você abordasse de forma simples, uma forma que todos pudessem entender. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse aí. Boa tarde, agradeço o convite, fico honrado de poder representar a categoria nessa área tão nobre, que é da área da psicanálise, da psicologia e psiquiatria, e espero corresponder com as dúvidas que a população pode ter e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que possa surgir. Um assunto que tem sido muito solicitado é relativamente à homossexualidade. Então, esse é um tabu muito grande na sociedade e nós temos visto isso no dia a dia. Ainda existem muitos preconceitos, seja com relação ao homossexualismo feminino, seja em relação ao masculino. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem aí, porque existem dúvidas da população, inclusive, se o homossexualismo é uma doença ou se é um comportamento que vem desde a infância, devido à criação e uma interferência do meio ambiente. Eu gostaria que você abordasse isso de uma maneira simples, Taysir, para que a população possa compreender, então, esses vários aspectos da homossexualidade. Bem, esse tema é bastante complexo de se abordar, é complicado porque existem uma série de ideias, tabus a respeito, e possivelmente tem até pessoas homossexuais aí representando bem aí a sua profissão, sua área, e espero, assim, por ser claro no aspecto técnico em que se refere o assunto, né? O homossexualismo, na verdade, não é uma doença do indivíduo, né? Você vê que encontramos homossexuais aí na área das artes, na área das ciências, na área da educação, cada qual cumprindo devidamente sua função, porém, se há de convir que existe uma anomalia, um desvio daquilo que nós traçamos como normal. E quando se fala em normal, não quer dizer patológico. Se nós considerarmos, por exemplo, um grupo de pessoas vestindo roupa branca, uma pessoa que está vestindo roupa preta, ela está fora da norma. Ela é anormal naquela situação, não quer dizer que ela seja doente. Ela está fora daquilo que é traçado como normal. Porém, no que tange a vida do ser humano, nós sabemos quando nasce a criança, o pessoal olha os genitais, menino, menina, né? Já identifica o sexo da criança. E, a partir de então, você mais ou menos faz uma predição dos caminhos e do tipo de vida que essa pessoa vai ter, mais ou menos. Vai casar, vai ter filhos, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas hoje nós temos observado experiências com outras espécies, o seguinte: toda espécie em superpopulação, ela vem apresentando algumas medidas para poder trazer um equilíbrio para a espécie, para que a espécie possa viver bem. Robert Malthus, já em 1612, mais ou menos, ele levantou uma questão para os reis para tentar conter o aumento populacional, para poder não ter problemas em relação ao espaço e à comida. Quando nós colocamos espécies nesse tipo de experimentação, percebemos o seguinte: conforme a população vai aumentando, cada vez mais o alimento vai se escasseando e o espaço vai ficando menor. E aí a própria espécie começa a tomar medidas cautelares para se preservar. A medida, na verdade, é preservar a espécie, não é necessariamente o indivíduo, não é? E quanto à espécie humana, correlacionado com essa experimentação feita em cobaias, nós percebemos o seguinte: existem 5 estágios básicos para a defesa da espécie, quanto à degeneração, quanto ao aumento populacional que possa trazer problemas graves. A primeira medida seria o sujeito, ele tem que de alguma maneira tomar medidas para não ter aumento populacional. Qual a primeira medida menos agressiva? Seria a abstinência. O sujeito se abstém, ele não quer o prazer sexual e aí ele não tem o aumento populacional, não contribui para o aumento populacional. Porém, se essa medida desse certo, voltaria ao equilíbrio. Porém, enquanto isso, a outra quantidade da população continua progredindo, começa aumentando. Como dizia o Malthus,
O aumento de terras habitáveis e o aumento do alimento é em progressão aritmética, 2 mais 2 mais 2 dividido por 3. E quanto ao aumento populacional, é uma progressão geométrica, 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 3. Então, uma coisa assim tomaria proporções graves. Se um indivíduo não tem o aumento populacional e todos os outros continuam mantendo, essa densidade continua aumentando, então. Essa medida não é eficaz. Precisa imediatamente tomar uma outra medida, que é a medida de contenção de ter o prazer sexual, porém não ter a procriação. Qual a medida que nós conhecemos que pode-se ter o prazer sexual sem ter o aumento populacional? Seria o homossexualismo, onde o macho pode começar a ter prazer sexual com o macho e a fêmea começa a ter prazer com a fêmea, que é o segundo estágio. Se essa medida desse conta, pararia, voltaria tudo ao normal, a espécie continuaria no desenvolvimento natural. Como não dá conta e continua tendo um aumento populacional, o que se observa nas experimentações é que começa a ver o quê? Macho passa a odiar macho e fêmea passa a odiar fêmea. Você pode ver, passeando no calçadão com animais, você vê, macho ou fêmea? Macho com fêmea pode conversar, pode ter contato. Fêmea com fêmea não pode, vai dar briga. Então a espécie passa a desenvolver guerras, passa a ter crime, passa a ter matanças, degeneração da espécie também, que seria o terceiro estágio. Se essa medida também desse certo, as guerras conseguiriam conter o equilíbrio, o aumento populacional, e teríamos o equilíbrio. Como não dá conta, o quarto estágio perigosíssimo passa a ser o seguinte: a fêmea que deveria proteger a cria, ela que passa a ameaçar, onde começa a ocorrer o infanticídio. Algumas espécies em superpopulação, como rato, gato, peixe e outros, a própria mãe geradora passa a devorar ou matar a sua cria. E assim, a intenção seria não ter aumento populacional e colocar aquela espécie em equilibração. Como se isso não funcionasse, vem o quinto e último estágio, que é o mais grave, que seria o sujeito atentar contra a sua própria existência, onde ocorre o suicídio. Você vê que esse percurso ocorre nas grandes cidades e é o caminho que vem ocorrendo. Então, na verdade, o homossexualismo ele não é uma doença do indivíduo. Você vê que o indivíduo contém a capacidade de ensinar, de aprender, de trabalhar, ter uma vida, entre aspas, regular, não é? Quanto às outras atividades de vida. Porém, nesse tipo de experimentação que nós deparamos, acabamos percebendo que é um desvio da espécie. Então, na verdade, eu posso fazer uma seguinte comparação. O senhor também é médico e pode dizer o seguinte: quando nós deparamos com o tuberculoso, nós não podemos discriminar o tuberculoso, nós temos que cuidar, fazer um avanço técnico e científico para poder ajudá-lo a enfrentar esse tipo de problema. Porém, a tuberculose nós devemos erradicar. Não é? Então, jamais devemos discriminar o homossexual, a pessoa dele. Devemos ajudá-lo, não discriminá-lo. Porém, o homossexualismo como um todo, como degeneração da espécie, devemos tomar as medidas para que cada pessoa possa ter um desenvolvimento natural na sua vida. E existem casos clínicos que podemos descrever aqui em relação a pessoas que nos procuram com o intuito de procurar ter uma vida normal, que possa amar e ser amado livremente como qualquer pessoa normal. Agora, Taicir, existe uma dúvida, isso me perguntam com certa frequência, se existe uma relação genética com o homossexualismo, seja feminino, seja masculino, ou se isso aí é dado à criação, por exemplo, propriamente só a criação, que os pais não souberam, entre aspas, a cuidar dessa criança, homem ou mulher, e a partir daí ela teve uma preferência sexual. Então, como é que a ciência vê essas indagações? Você vê que toda doença, todo distúrbio, todo desvio, toda anomalia, ela tem uma série de fontes, né? Uma série de causas. Então você pode encontrar uma outra doença qualquer, por exemplo, você pega uma causa degenerativa, você pega uma probabilidade muito grande. Você vai encontrar o aspecto assim, encontra-se um terceiro gene, né, hoje, mas aí compete aos geneticistas falarem sobre isso. Nós vamos encontrar o aspecto comportamental e o aspecto da própria assim, estimulação do modernismo. Não é? Você vê que hoje a moda estimula muito também. Não é? O jovem acaba tendo assim, você pega numa educação tradicional, onde o menino e a menina tinham referenciais de quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, como é a vida desse, como é a vida daquele, e assim por diante. Hoje, o primeiro que não convive, se é que tem pais, não convive com os pais.
não é? Ele não tem um referencial. Você pode dizer, poxa, tem referencial ao meu pai que batalhou, que eu fiz isso, fez aquilo. Muitos nem têm esse referencial, nem sabem disso aí. E o que a gente percebe hoje, a mídia influenciando muito também, não é? A mídia, a informação, procurando se trazer os modismos de uma época. Você vê o próprio tipo da roupa, né, estimulando, a falta de afeto. Hoje você vai encontrar muitos jovens que moram um rapaz com outro rapaz, ou moça com outra moça, eles na verdade nem têm atividade homossexual, mas eles estão carentes de afeto. Hoje as pessoas não têm mais uma convivência afetiva, não é? E às vezes buscam esse convívio afetivo para poder equilibrar mais essa necessidade afetiva, não é? Mas você vai encontrar influência, por exemplo, da mãe. Você pode perceber, todo homossexual de caráter masculino e feminino, você vai analisar, não é que a mãe seja culpada, ela é o referencial, que ela é a base para poder dar toda a formação. No aspecto oral, é a mãe que satisfaz. No aspecto da própria limpeza e higienização, é a mãe que faz. E quando a criança descobre a sua sexualidade, a mãe está confusa. Para o menino, continua sendo o mesmo objeto que dava prazer. Para a menina tem que deixar daquela mãe que dá prazer para buscar na referência masculina. E isso pode começar a trazer os transtornos. Quer dizer, você vai encontrar uma gama de fatores contribuindo para que essa pessoa possa ter esses desvios, né? Existe um questionamento também que é comum, a gente vê isso na televisão, né? Alguns programas focam isso de uma forma muito intensa, sobretudo esse programa da Rede TV, e isso acho que seria interessante talvez esclarecer, porque existe um questionamento da população sobre o aspecto da psiquiatria, da psicanálise, no sentido de que alguém que vai procurá-lo num consultório, por exemplo, normalmente existe um foco direcionado a que a pessoa que é homossexual, seja masculino ou feminino, que ela continue assumindo a sua postura de homossexualismo. E a sociedade pergunta o porquê que não é o inverso. Por exemplo, o porquê que quando vai um homossexual ou em conflito diante de um psiquiatra ou de um psicanalista, por que não se tenta reverter, fazer o inverso, tentando adequá-lo a homem ou mulher, dependendo do sexo em questão? Bem, é claro que toda a formação na área de saúde, quando o paciente vem, ele vem por alguma coisa atormenta, alguma coisa na sua vida não está equilibrada, ele está de alguma maneira infeliz. E ele procura ajuda do profissional. Supõe-se que o profissional ele não tem nenhuma discriminação para esse ou para aquele tipo, e ele tem assim, ele visualiza o ser humano como um todo, o que faz bem para o ser humano, e vai procurar encaminhá-lo para ter uma vida um pouco mais feliz. Se o sujeito, você percebe que o que está trazendo desconforto para a sua vida, o que está trazendo sua infelicidade, é decorrente dos conflitos pessoais em relação às suas atitudes, é claro que ele vai ter que trabalhar a sua própria concepção sobre aquilo que ele está vivendo. Agora, se você percebe que aquele desvio, aquele distúrbio que está trazendo, você deve trazer uma orientação para que ele possa buscar o caminho da equilibração. O intuito é a equilibração. Agora, uma coisa que eu tenho observado na clínica. Quando a família traz o sujeito, olha, meu filho, peguei uma carta dele mandando uma carta para o namorado, olha o que diz, ele é homossexual, fica mais difícil o trabalho. Agora, quando a pessoa procura, olha doutor, eu estou com um problema de identidade, estou com uma série de imagens na minha cabeça, estou tendo atitudes que eu vejo que vão me trazer problemas, ele percebe e ele pede ajuda, assim, em 90% dos casos apresenta uma solução positiva, não é? Então tem esse aspecto da própria identidade, do conflito pessoal quanto à sua conduta e quanto àquilo que ele tem como prospecção para a sua vida, não é? Isso não só no homossexualismo, como também na droga, eu tenho percebido isso. Quando a família traz, o resultado é muito lento, muito lerdo e muito gasto. E quando a pessoa procura, parece que o sucesso é bem mais próximo. Eu conheço um caso, inclusive, de uma pessoa... existe uma outra situação, e você deve ter passado por isso, eu também algumas vezes, que é o caso do pai que, de repente, tinha uma atividade heterossexual até um certo momento da vida, teve filhos, e que posteriormente acabou indo para o lado do homossexualismo, e muitas vezes assumidamente, né? E a gente vê isso, inclusive, na televisão, com uma certa frequência. Agora, esse filho ou essa filha, por saber que o pai é homossexual, ou o inverso, a mãe é homossexual, ela tem um risco maior
também de ser homossexual, ou essa relação independe do pai ou da mãe ser homossexual? É como dizer, no caso assim, o filho do bandido vai ser bandido, né? É uma faca de dois gumes. O filho do homossexual, ele pode criar um horror ao homossexualismo, como o pai do homossexual também, né? Ou pode até também desenvolver, se for na fase de identificação, desenvolver a identificação. Agora, isso realmente pode ocorrer. Já tivemos até alguns pacientes que procuraram por esse tipo de coisa. O sujeito mesmo procurar, doutor, me ajude, eu tenho minha profissão, tenho uma vida equilibrada e de repente estou me deparando com um conjunto de imagens na minha cabeça, um conjunto de desejos que não combinam com o que eu sempre tive na minha vida, por favor me ajude, não quero isso. Ele fica alucinando, idealizando, fantasiando, a ponto de chegar em fila de supermercado, fila de cinema, e assim, tentar encostar num homem, tentar sentir as sensações que o homem proporciona, e ele num conflito muito grande. Por um aspecto assim, idealizado de querer sentir aqueles desejos, aqueles pensamentos, tentar satisfazer isso, e o outro, a sua natureza de macho, querendo evitar. Ele entra em conflito sério isso aí. E esse conflito se propaga também para a família, para os filhos. Agora, em relação a quando se instala o problema, é como lhe disse, quando um ente querido nosso, ele apresenta uma doença física, sofre um acidente, qualquer problema, nós aceitamos muito bem, protegemos e ajudamos. Agora, quando apresenta qualquer distúrbio, qualquer desvio de comportamento ou do psiquismo, aí a dificuldade de aceitar isso é muito grande e isso aumenta o problema ao invés de resolver. Eu acho que é importante, dentro desse contexto que nós comentamos aqui, o Taissi falou muito bem, é o seguinte, o homossexualismo ele deve ser encarado pela sociedade não com preconceito, porque esse preconceito é um preconceito, na verdade, bobo. Agora também, não podemos chegar ao extremo de um casal, e eu conheci um casal assim, onde a mãe não teve uma filha, e por conseguinte, como ela não teve uma filha e o sonho era ter uma menina, ela criou desde pequenininho o menino dando boneca, botando vestidinho e tal, porque de certa forma cai dentro daquilo que você falou, é o estímulo a que a pessoa siga um outro caminho, que na realidade, sobretudo na fase que você chamou, não sei se está viva ainda hoje, era na época de colegial, onde realmente vai de encontro àquilo que você falou. É diferente autoritarismo de autoridade. Né? Ele tinha uma autoridade assim invejável, porque quando algum aluno fazia algum tipo de algazarra, alguma coisa que desvirtuava o sentido da aula, ele não, simplesmente numa diplomacia invejável, ele chamava o nome da pessoa, digamos, Márcio, a porta está aberta, tchau. Sim. E a pessoa saía sem nenhum tipo de complicação, pelo respeito àquela pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, chegamos ao fim do programa e gostaria de agradecer mais uma vez o Taissi pela oportunidade de discutir esse tema, que foi um tema extremamente importante. Na verdade, teria talvez mais um programa para a gente terminar o seu conteúdo, mas gostaria de agradecer ao telespectador e passar para o Taissi para que possa fazer as suas considerações finais. A educação primeira e fundamental que nós sugerimos para todo pai, para todas as pessoas, a melhor maneira de educar é ser exemplo. Não é? Se perceber o indígena, que é um jeito simples e não tem formação moral e cívica, não é? Você vê que ele educa o seu filho por exemplos. Não é? Então, antes de querer cobrar do filho aquilo que você quer, aquela ideia errada, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, errado. Você tem que ser exemplo e o filho vai se identificando contigo e ele vai vendo que o percurso que você está mostrando é o caminho da verdade. E assim ele passa a seguir também aqueles caminhos. Não é? Eu agradeço a oportunidade e espero que coloque à disposição para qualquer tipo de apresentação. Tá bom, então obrigado, até o próximo TV Saúde.